Olá pessoal, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão. Pois houve um tempo em que todos nós éramos tolos e desobedientes, né? Em outras versões diz rebeldes e maus. Nós estávamos enganados e nos tornamos escravos de vários desejos e prazeres. A inveja, a malícia preenchia nossa vida e odiávamos uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, foram revelados, ele nos salvou. E ele fez isso não por causa de algo bom que tivéssemos feito, mas sim por causa da sua imensa misericórdia. Jesus fez isso ao nos purificar mediante o poder regenerador do Espírito Santo. E foi por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre nós. Agora que nos tornamos justos por sua graça, temos a esperança de herdar a vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Quando se fala de salvação, geralmente se foca apenas na questão de herdar a vida eterna, né? De não ir para o inferno para ir morar no céu. Mas veja que Tito trata da salvação em Cristo de uma forma muito mais abrangente. Ele não fala somente da esperança que temos de herdar a vida eterna, mas principalmente sobre transformação de vida daqueles que são salvos. Deus nos salva, né, e nos torna justos pela sua graça, né, no sentido de que nós somos perdoados e justificados pelo sacrifício de Jesus em nosso favor, mas também no sentido de que nós somos transformados, né, no sentido que nós somos santificados pela purificação do nosso coração, pelo poder regenerador do Espírito Santo. A salvação em Cristo, portanto, ela implica em nascer de novo, né? Como disse Jesus, como afirmou Jesus em João capítulo 3, versículo 3. O que importa, né, o que evidencia, né, onde vamos passar a nossa eternidade, não é uma mudança de religião, uma mudança de costumes, né, ou de crenças, mas sim uma mudança de vida, né, uma transformação da nossa essência interior. Né? O que importa mesmo é sermos transformados em seres humanos melhores, né? De sermos conformados à semelhança de Cristo através dessa purificação do coração operada pelo Espírito Santo. Né? Como afirma Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 30, capítulo 6, versículo 15, né? Não faz nenhuma diferença o homem ser circuncidado ou não. O que importa é que ele seja uma nova pessoa. Então veja, esta renovação, né, essa purificação, essa transformação que Jesus faz, opera em nós pelo poder regenerador do Espírito Santo, por analogia, ele pode ser comparado com o que ocorre na natureza, né, a qual ela tem o poder de se regenerar. Por exemplo, nós vemos áreas que foram totalmente degradadas, né, desmatadas, se tornarem florestas novamente. Ou rios que foram totalmente poluídos, né, em determinados trechos, mas cujas águas elas vão sendo limpas, né, purificadas, regeneradas ao longo do seu caminho, ao ponto de ficarem novamente limpas quilômetros à frente. E assim ocorre conosco, né? Como ocorre com a natureza, né? Que se regenera, o ser humano que foi degradado, né? De certa forma, né? Que foi poluído pelo pecado, mediante o poder regenerador do Espírito Santo, né? O ser humano ele é purificado, ele é renovado, sendo transformado em um novo ser humano à semelhança de Jesus. Né? Pela fé em Cristo, nós nos tornamos novos seres humanos. Né? Veja que não mais, né, dominados pelo pecado, né, como disse Tito, né, não mais escravos de desejos e prazeres pecaminosos. Né? Em nosso coração, no lugar do pecado, do ódio, da inveja, da malícia, reina o amor de Deus, né, que é derramado sobre nós, né, como afirma Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele diz, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração
por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Portanto, a salvação em Cristo não se resume a uma mudança de comportamento baseada apenas em seguir novas regras, né, em mudança de religião, né, em seguir novas condutas éticas ou religiosas, mas de uma transformação que ocorre no nosso interior, no interior de todo aquele que é salvo. Se trata de uma mudança de comportamento baseada na transformação do nosso interior, em uma mudança completa do nosso coração e da nossa mente, como afirma Paulo em Romanos 12, versículo 2, quando ele diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O salvo em Cristo é transformado em um ser humano renovado, que é purificado do mal, que recebe uma nova natureza, uma natureza santificada. Portanto, ele passa a obedecer a Deus, ele faz o bem, não pratica o mal, não porque segue uma cartilha religiosa, ética, moral, mas porque é da sua natureza fazer o bem, fazer o que é certo, fazer aquilo que é honesto, justo e bom. Marco Aurélio, em uma de suas reflexões, ele afirma que a alegria do ser humano consiste em fazer o que é característico do ser humano. Parafraseando o imperador, nós podemos dizer que a alegria do cristão consiste em fazer aquilo que é característico do cristão. Isto é, como filhos de Deus, a nossa alegria consiste em fazer a vontade do nosso Pai. Então veja, essa natureza de filho de Deus é uma natureza santa. Então, portanto, fazer a vontade de Deus é uma alegria para os seus filhos. Se torna algo indispensável, se torna algo necessário, satisfatório para os seus filhos. É como disse Jesus em João capítulo 4, versículo 34, quando ele afirmou aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí finalizo com Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo na prática da justiça, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Isso significa que cada um deve continuar, fazer o que é da sua natureza. Quem ainda é mau, continua fazendo mal. Mas quem já foi salvo, quem foi justificado, renovado, santificado em Cristo, continua sua vida na prática da justiça, vivendo em amor, em santidade, para a glória de Deus, Pai, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, com graça e paz em nome de Jesus. Amém.